Me responde uma coisa, sem você, a rotina da casa continua andando perfeitamente? Se você acha que não, esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre sobrecarga materna. Eu vou te fazer 3 perguntas. Primeira pergunta, qual é o dia que você pode tirar o lixo para fora? Segunda pergunta, quando que é a próxima data do pediatra do seu filho? Você lembra qual é a data? Ou tem alguma ideia de quando que vai ser a próxima consulta dele? Terceira pergunta, como é que tá o arroz dentro da sua casa? Já chegou na hora de comprar arroz? Tá acabando? Tá bom, se você não come arroz, substitui por qualquer outra coisa básica que você coma na sua casa diariamente. Não, eu não tô querendo fazer um questionário sobre a sua família aqui, eu só quero que você entenda uma coisa. Na maior parte dos lares, quem fica responsável por esse planejamento é a mulher. Se eu fizer essas mesmas perguntas para os homens dentro de casa, a grande maioria vai perguntar para a mulher, não vai saber responder por si. Esse é um exemplo da sobrecarga materna. Um outro exemplo da sobrecarga muito comum. Quando você vai lavar a louça e aí no meio do caminho você pega um brinquedo da criança e você guarda aquele brinquedo. Depois você pega uma roupa que estava no meio do caminho, dobra e deixa ali para você guardar. E aí você lembra que você precisava ligar para pedir o gás e você liga e pede o gás. Você vai fazendo tudo isso e aí você chega na louça, mas antes da louça você tira toda a sujeira da pia e tem que jogar toda aquela sujeira no lixo. E aí, de repente, lavar uma louça que demoraria cerca de meia hora levou cerca de 1h30 do seu dia. Ao mesmo tempo, muitos homens vão receber essa tarefa de é hora de lavar a louça. Detalhe, preste atenção para essa palavra, receber a tarefa. E vão ali e vão lavar a louça. E eles vão gastar aquela meia hora para lavar aquela louça. Esse é outro exemplo da sobrecarga materna e eu já vou explicar por quê. É importante que vocês entendam que eu não tô aqui para crucificar nenhum homem. Eles também vieram desse mesmo meio cultural que vocês e eles acreditam em algumas coisas que vocês se assustariam de ouvir. Sabe aquela ideia de que a mulher dá conta de tudo, que a mulher é multitarefas e de que a mulher amadurece antes do que os homens? A gente muitas vezes compra essa ideia. A gente acredita tão piamente nela que a gente simplesmente se coloca nesse lugar. A gente repete ciclos que a gente viu com as nossas avós, com as nossas mães. A gente repete ciclos o tempo todo. As nossas avós, as nossas bisavós cuidavam dessa casa o tempo inteiro. Elas passavam o dia todo dentro de casa. Muitas delas não trabalhavam fora, trabalhavam somente dentro de casa. Então elas davam conta de tudo o que estava acontecendo no redor desse ambiente de trabalho. Hoje, o que acontece? Hoje a gente conquistou um espaço em que a gente trabalha fora, em que a gente exerce outras atividades, em que a gente também sai, a gente não fica somente dentro da rotina da família, a gente tem a necessidade de ter os nossos amigos, de ter os nossos meios de convívio social para além da família. E a mulher conquistou esses direitos, mas ao mesmo tempo ela acumulou funções. Porque hoje se espera que a mulher que trabalha dê conta da casa, assim como antes a mulher dava conta trabalhando somente dentro de casa. E eu não estou falando aqui de home office, eu estou falando do trabalho com as atividades da casa. Espera-se que a mulher trabalhe como se não tivesse filhos e que a mulher cuide dos filhos como se não tivesse trabalho. Você pode unir essa frase para várias outras tarefas do dia a dia. Hoje, se espera que a mulher dê conta da casa, tenha a casa tão impecável quanto as avós e as bisavós davam, mas ainda assim cumprindo uma jornada de trabalho que antes as nossas avós, as nossas bisavós não tinham. A ideia é entender que as gerações passaram por mudanças. Nossas avós, nossas bisavós tiveram vários desafios e hoje a gente tem uma vida de várias formas mais fáceis do que elas tiveram. Mas hoje a gente vive um acúmulo muito grande e com esse acúmulo vem a sobrecarga. Quando a gente fala dessa sobrecarga, a gente vê hoje mulheres esgotadas, mulheres exaustas, que estão assim beirando o estresse. E o que a gente percebe? Que existe uma quantidade muito grande de mulheres sendo taxadas de loucas, de exageradas, de dramáticas, de estressadas, de irritadas. A mulher é taxada de várias coisas porque não se enxerga o que tem por trás desse estresse todo, o que tem por trás de todo esse cansaço. A mulher vai tomar banho e está pensando na lista de compras que ela tem que fazer.
Ela tá cozinhando e tá pensando que o dia do pediatra do filho é na semana que vem, que ela tem que conciliar com o horário de trabalho para ela poder levar a criança. E por que ela traz, eu usei o exemplo do homem que a gente pede para lavar a louça? Justamente porque dentro da rotina da casa, muitas vezes é isso que acontece. A mulher cuida de todo o planejamento, ela cuida de parte dessa execução e ela delega outras partes dessa execução para o seu parceiro. Isso quer dizer que essa mulher precisa planejar tudo, ela precisa pensar em tudo e o marido faz parte de um pedaço da execução. Então a gente vê hoje muitas famílias em que o parceiro tem muita vontade de colaborar com aquela mulher. Muitas vezes o marido quer ser o pai ativo, o parceiro ativo que está o tempo todo ali do lado dessa mulher, que dá conta do trabalho, mas dá conta da casa. Mas quando ele chega em casa, ele espera que essa mulher delegue. Só que muitas vezes essa mulher também não está dentro de casa, ela está também trabalhando fora ou ela está em home office. Ela não deveria estar sozinha nesse planejamento. Tá, mas como é que a gente resolve isso? Primeiro, olhando para essa situação, entendendo o quanto você hoje é envolvida no planejamento da sua rotina e o quanto o seu parceiro é envolvido também nesse planejamento. Ele sabe os dias de reunião da escola? Ele sabe o dia das consultas do pediatra? Tudo isso, todo esse nível de planejamento é o que a gente chama do trabalho invisível, que geralmente compete somente às mulheres. A partir do momento em que a gente sabe que o nosso parceiro, a pessoa que está do nosso lado, também tem essa noção, ele também participa desse planejamento e que se você esquecer de comprar papel higiênico no outro dia, ele vai lembrar, ele não precisa de você para lembrar, isso te deixa com uma carga mais leve. Claro que no mundo ideal, a gente dividiria todas as funções e todo mundo sairia ganhando, mas a gente sabe que não é bem assim. Mas sim, é possível mudar muito essa realidade. A gente já passou de um momento em que os homens simplesmente não aceitavam essa tarefa mental. Ainda tem muitos homens que chegam em casa e falam assim, ok, eu ajudo, o que eu preciso fazer? Aliás, uma pausa. Eu ajudo, só fala pra mim o que eu tenho que fazer. O que tem de errado nessa frase? Tem várias coisas erradas nessa frase. Primeiro, porque se a mulher trabalha também, assim como o homem não deveria ajudar em casa. Ele deveria compartilhar das tarefas. Porque se ele ajuda, ele está prestando um apoio para um papel que é da mulher. E quando o homem diz, eu te ajudo, só me diz o que fazer, ele está te colocando aquele papel de planejamento. Lembrando que os homens foram ensinados dessa forma. Muitas vezes ele não fala isso porque ele é uma pessoa perversa, uma pessoa cruel. Ele fala assim porque ele aprendeu a esperar isso de você. Ele aprendeu isso com as mulheres da vida dele e aprendeu que com você seria da mesma forma. Então é muito importante aqui que esse vídeo seja replicado para os homens também, para os pais, para que eles consigam entender um pouquinho daquele seu cansaço que eles não conseguem entender. Aquele cansaço do final do dia que não faz sentido para eles. É importante que eles entendam que esse planejamento é exaustivo, porque esse planejamento faz com que o nosso cérebro fique funcionando 220 todo dia, toda hora. A gente está sempre pensando no que tem que fazer e não só na execução daquela tarefa. E planejamento é algo que exige muito tempo. Tanto que as grandes empresas têm setores só responsáveis pelo planejamento. E é muito importante que vocês estabeleçam o diálogo, que vocês conversem sobre isso, que vocês tenham um momento também de pensar sobre esse planejamento, que vocês dividam esse planejamento também. É importante que, se hoje a gente tem papéis divididos, é importante que o homem passe do movimento de ajudar a mulher para partilhar tarefas. É o momento em que a gente divide funções, em que a gente não ajuda somente, em que a gente chama a responsabilidade pra gente e que a gente consiga saber o que é nosso, o que é do outro e o que é ajuda e o que é responsabilidade. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, coloque aqui nos comentários. E se fez sentido para você, compartilhe com seu parceiro, marque ele para poder assistir esse vídeo também, entender um pouquinho daquilo que você tanto fala para ele sobre o seu cansaço. Um beijo e até mais!